do que senadores. Seria um cálculo de, para cada senador, teria 3 deputados. O Senado defende já um equilíbrio no número de parlamentares nessas comissões. Então, para falar justamente sobre isso e sobre esse impasse, eu converso agora com o senador Alessandro Vieira. Senador, muito obrigado por nos atender. Inclusive, eu sei que o senhor está numa missão nos Estados Unidos, mas destinou um tempinho para a gente explicar um pouquinho mais todo esse impasse envolvendo as MPs. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Senador, pelo formato sugerido, então, por Arthur Lira, as medidas provisórias poderiam começar a ser analisadas pelas comissões mistas, só que desde que sejam compostas por mais deputados do que senadores. Esse é o principal entrave no momento para chegar a um acordo entre os líderes das duas casas? O que trava as iniciativas do presidente Arthur Lira é um negócio chamado Constituição. A Constituição estabelece no Brasil um sistema bicameral, ou seja, as duas casas têm a mesma importância na construção de leis. Uma comissão mista representativa das duas casas, ela deve ser paritária justamente por isso, porque as casas têm o mesmo peso. Se eu desse um número maior de membros, deputados, do que senadores, em uma comissão que tem suas decisões por votação de maioria simples, eu estaria naturalmente dando mais peso para uma das casas. Então, isso é obviamente inconstitucional. São questões que já foram discutidas. A gente está falando do sistema que está aí há 20 anos e que até Arthur Lira ninguém tinha questionado. O que ele deseja é uma concentração ilegal de poder e, naturalmente, o Senado e os senadores vão resistir. E, senador, em relação também é importante, né? É importante estabelecer um prazo na tramitação nas comissões mistas, para não deixar os senadores aí com menos tempo de análise de uma matéria. Isso aconteceu bastante, principalmente durante o período da pandemia, já que ali os deputados começavam a fazer essa análise de todo o texto da medida provisória e encaminhavam já no finalzinho desse prazo para o Senado. É importante estabelecer esse limite de prazo para as duas casas terem o mesmo tempo? Sim, é importante. Isso, inclusive, foi objeto de uma emenda à Constituição que foi votada e aprovada nas duas casas, mas que nunca foi promulgada por um desacerto no entendimento da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, ter prazo é importante. Mas é importante também lembrar que, com as comissões funcionando perfeitamente, você já vai ter debate em andamento. As comissões não são uma coisa alienígena com relação ao plenário. As comissões representam, né? Cada líder partidário indica um membro e você tem ali como já antecipar todo o debate. O que nós queremos, e acho que a Constituição obriga, é a retomada do rito constitucional. E a partir daí, uma retomada também da normalidade institucional. Ninguém deve ocupar uma posição de poder fazendo ameaças ou tentando constranger outros poderes. E, senador, é claro que essa proposta foi levada até o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Ele vai apresentar as lideranças do Senado, mas como é que já estão as repercussões, os bastidores dessa proposta enviada por Arthur Lira? Praticamente nenhum senador se agradou com essa proposta, com essa desproporcionalidade, nesse caso, no número de deputados em relação aos senadores? Eu não tenho conhecimento de ninguém que tenha concordado com esse tipo de proposta e repito, é uma proposta inconstitucional. Então, mesmo que você, por regimento, resolva fazer essa alteração para atender os caprichos do presidente Arthur Lira, vai acabar na justiça sendo derrubado, porque é inconstitucional. Então, não cabe. Nada fora da Constituição cabe na construção no Legislativo. Sim, senador. É um formato que até deu certo no período da pandemia, devido às limitações, mas, de fato, acabou agora que volte o rito tradicional que está escrito na Constituição. Vocês estão pedindo para a Constituição que seja respeitada. Exatamente, é apenas isso, seguir o que está na Constituição. Existe total respeito pelo presidente da Câmara, pela Câmara dos Deputados, mas o nosso sistema está previsto na Constituição e tem que ser respeitado. E, senador, é claro que existem medidas provisórias muito importantes que custam até muito caro para o governo Lula, como Bolsa Família, Minha Casa é Minha Vida, toda a organização, né, da esplanada dos ministérios. É importante a retomada desse rito tradicional para não comprometer esses projetos tão importantes para a população? Sim, é urgente que a gente possa deliberar sobre esses projetos. As comissões têm total condição de fazer isso dentro do prazo que ainda está disponível. Não são projetos complexos, são projetos de fácil compreensão. Acredito que tão logo você tem o início dos trabalhos das comissões, a gente vai ter os prazos estabelecidos e essa legislação vai ser aprovada sem que tenha risco de caducidade. Senador, o que ninguém quer, inclusive o próprio governo, que acabou ali tentando intermediar uma possível negociação entre Pacheco e Lira, é que todo esse impasse trave as pautas do governo, principalmente ali o arcabouço fiscal que está aí na iminência de ser apresentado. Isso, a gente sabe que o Brasil tem demandas urgentes
E é constrangedor você ver uma liderança como o presidente Arthur Lira tentando usar essa oportunidade para concentrar poder, para poder ter mais margem de negociação para interesses que só ele pode confessar. O que nós queremos é o sistema funcionando normalmente, instituições funcionando normalmente e a gente colocando o Brasil no rumo certo. Senador, inclusive já foi até aventado, né, levantado algumas possibilidades de fazer meio que um revezamento nessa análise das medidas provisórias. Isso também pode ser estudado, pode haver o próprio Rodrigo Pacheco dar uma cedida ou até mesmo ele vai continuar brigando para que volte o rito tradicional, o rito que era aí feito até antes da pandemia. Brigar pelo cumprimento da Constituição não é uma escolha, é uma imposição. Ao assumir o cargo como parlamentar, todos nós juramos seguir a Constituição, defender a Constituição. Então, mesmo que por uma concessão alguém resolva pensar de forma diferente, a Constituição impõe limite. A gente vai passar, o senador Alessandro, o deputado Lira, o senador Pacheco, a gente vai passar. As instituições permanecem e a Constituição estabelece como elas devem funcionar. Perfeito, senador. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, mesmo aí numa missão, no evento nos Estados Unidos, se aí se colocou disponível para conversar com a gente, trazer um pouco mais sobre aí o posicionamento dos senadores em relação a essa proposta feita por Arthur Lira para que seja retomada aí a análise das medidas provisórias no Congresso. Obrigado. Um abraço para todos. 8 horas e 51 minutinhos, gente. A gente viu então uma informação importante, inclusive a gente teve